Câncer de estômago e esôfago neoadjuvante, tá? Eu sempre gosto de começar assim com essa perspectiva, que a gente então estava lá nos anos 2000, tá? Com o estudo MED, que era basicamente ECF versus cirurgia. Nessa época, 40% dos pacientes eram curados. E daí, nos anos 2020, mais ou menos, 2015, 2020, a gente teve os dados do FLOT 4, que foi basicamente FLOT versus ECF, e agora 60% dos pacientes sendo curados. E a gente chega agora, em 2025, com o Matterhorn, que é o FLOT Durva versus o FLOT. Então aqui sempre os passos controles foram sendo migrando para os próximos, com 69% dos pacientes curados. Tá? Isso para gente médico é incrível. Eu falar que um caso de câncer de estômago chega no meu consultório, ele tem quase 70% de chance de ser curado sem seguir uma estratégia completa. Tá? E também, de certa forma, facilitou a discussão. Porque antigamente a gente discutia muito, olha, tem esquema A, esquema B, tem um paciente que tal remédio é melhor, o paciente tal outro remédio é melhor, e está tudo convergindo, tá, para esquemas bastante ativos que vão funcionar para a maior parte dos pacientes. E vai ter que começar a discutir a exceção, né? Quem que é o paciente que você não vai seguir esse padrão, que sim, eu acho, para a imensa maioria dos pacientes com adenocarcinoma de TEG ou corpo gástrico, hoje o padrão tem que ser Matterhorn, salvo algumas exceções. Tá? Então, vou falar um pouco mais do Matterhorn, e aqui eu tenho que começar lembrando que o estudo foi feito na América Latina e no Brasil. Então, vocês veem aqui a lista de investigadores brasileiros, vocês conhecem praticamente todas as pessoas aqui, tá? Foram convidados aqui para estar hoje. Infelizmente, vocês sabem que tem um evento competitivo acontecendo em Brasília, e muitos estão em Brasília já, tá? Mas vão estar em próximos eventos nossos. Então, isso tudo um desenho muito limpo, basicamente câncer de estômago ou TEG, estágio 2 para frente, de tratamento, randomizado a FLOT esquema sanduíche padrão, 4 ciclos antes, 4 ciclos depois, com ou sem Durva. O Durva era feito uma vez por mês, cada 28 dias, então eram 2 ciclos de Durva antes, 2 ciclos de Durva depois junto com a químio, e depois completava 1 ano de Durva do braço de intervenção, e o braço placebo não tinha nada. Tá? População, que só destacando que 1/3 mais ou menos era TEG, e aqui é parecido com os dados do FLOT 4, que mais ou menos 30%, 35% eram TEG, então a TEG está representado. É verdade que a maior parte era estágio 3, então 70% era estágio 3, mais 30% era estágio 2. E para uma das primeiras vezes, a gente viu um estudo de estômago grande feito fora da Ásia. Então a gente vê que aqui, cadê o Ásia versus não Ásia? Não está aqui? Está aqui. Então 80% era não Ásia, né? E esse 80% éramos nós, né? Era América Latina, Europa, etc. Tá? Então quando a gente fala de FLOT, tinha aquela história de que o FLOT, a parte adjuvante é má tolerada, que no FLOT 4 original, metade dos pacientes não tolerava a parte adjuvante. No Matterhorn, não foi bem verdade isso, tá? Então, voltam. Isso. Tá? Agora foi? Então, aqui é a proporção de pacientes que descontinuou o tratamento, tá? Em cada etapa, né? Então, na parte adjuvante, só 20% descontinuava o FLOT. Então, 80% conseguiu fazer o FLOT adjuvante mesmo. E aqui eu acho que é mérito dos médicos. A gente, ao longo do tempo, aprendeu a fazer o FLOT, a manejar o FLOT. Por isso que hoje em dia a gente consegue fazer FLOT adjuvante mais fácil do que era feito na época do Albatran, do FLOT original. Tá? Esse é um esquema que teve alta taxa de resposta patológica completa, então quase 20% de resposta patológica completa. Tá? Ah, Diogo, mas tinha os MSI high junto, mas era a minoria. Tá? Só 5% era MSI high. Então era uma realidade a resposta patológica completa. Isso virou sobrevida global, como vocês sabem. Tá? E foi positivo para todos os subgrupos, inclusive o TAP score menos do que 1%. Mas aqui um detalhe, a minoria era menos do que 1%. Então a gente tinha que era 850 pacientes mais do que 1% versus 90 menos do que 1%. Então isso tudo, basicamente todo mundo era PD1 positivo pelo TAP score. Tá? E alguns detalhezinhos. Então sempre a primeira pergunta que fica por que não fazer TNT? Por que não fazer todos os ciclos antes? É melhor tolerado, tem mais resposta, etc. Não tem nenhum estudo randomizado moderno desse assunto. Tem vários estudos retrospectivos. Daí que eu tive que valorizar o estudo nacional,
Então aqui foi uma série de casos do pessoal da C. Camargo. Quem apresentou foi o Ângelo, na ESMO do ano passado. Tá? Eles olharam no AC Camargo quem fez flote vezes 8 neoadjuvante versus quem fez flote esquema sanduíche. Tá? E, para surpresa de todo mundo, foi exatamente igual. Tá? E, para infelicidade da gente, eles falam que entre os pacientes do grupo flote vezes 8, teve mais complicações no pós-operatório. Tá? Então, aquela ânimo que a gente tinha de vou fazer flote vezes 8 para todo mundo antes, não sei se é tão verdade assim. Talvez a gente devesse pensar como padrão o seu esquema sanduíche e a exceção ser o flote vezes 8. A gente pode discutir isso em seguida. Tá? E o caso que chega ressecado? Né? Então a gente tem aquela discussão, o único dado que tem para esse paciente é o Classic, que tem que fazer FOLFOX adjuvante. Poxa, mas no mundo que eu na neoadjuvância eu faço flote durva, me parece assim inadequado vocês falam FOLFOX adjuvante. Também não temos um grande estudo randomizado de flote adjuvante. Eu achei aqui esse estudo de mundo real chinês, tá? Que é um estudo que tinha 248 pacientes que tomaram flote adjuvante ou Xelox adjuvante. E o que eles falam é que a sobrevida global mediana foi de 44,8 meses para o grupo flote versus 34 meses para o grupo Xelox. Tá? E faz sentido. Né? E realmente eu no meu dia a dia eu tendo a fazer flote adjuvante para o paciente que chega operado. Tá? Podemos discutir se faremos flote durva adjuvante ou só flote. Tá? Uma palavra sobre TAG. Então, no passado a gente tinha discussão para tumor de transição cross versus flote. O ESOPEC deixou claro que flote deve ser o padrão. E se flote era o padrão, flote durva passa a ser o padrão também. Então, por isso que eu falei que a discussão ficou mais simples, essas coisas convergiram um pouco. Né? Você me perguntou sobre HER2. A gente tinha no passado alguns estudos de químio, trastuzumab e pertuzumab, tá? Que até mostrava algum ganho de taxa de resposta, mas os estudos de pertuzumab metastático foram negativos, eles pararam os estudos de pertuzumab neoadjuvante. Então a gente não tem nenhum dado para isso. A gente começa a ter estudos de químio, trastuzumab imuno perioperatório. Aqui é um estudo fase 2 de braço único. Aqui faziam pembrolizumab flote. E olha as taxas de resposta. 33% de PFCR por CPS de 0, subindo a 63% de PFCR por CPS maior do que 10. Lembrando que no Matterhorn essa taxa era 19%. Tá? E aqui um estudo randomizado de Xelox trastuzumab com ou sem ateso. E aqui no braço Xelox trastuzumab, 30% de resposta patológica completa. Então sim, eu acho que a gente no futuro vai estar fazendo algum esquema semelhante à Keynote 811 na neoadjuvância desses pacientes HER2 positivos. Tá? O tempo vai dizer. Tá? MSI high. E o debate que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que esses pacientes são muito bem com imunoterapia. E se a gente faz flote durva para todo mundo, será que o flote está sobrando nessa população? Tá? Aqui eu trouxe dados do Neonipiga. O Neonipiga é aquele estudo que era nivo-ip neoadjuvante 1 mês antes da cirurgia. A taxa de resposta patológica completa foi 59% Neonipiga. Então, 1 mês de nivo-ip no MSI high, 59% de resposta patológica completa. E aqui os dados do dostarlimab, aquela publicação do New England da Angela Sersek, que era dostarlimab monodroga para estômago MSI high, tendo uma taxa de resposta clínica completa de 54%. E aqui nesse estudo os pacientes não eram operados. Tá? Os com resposta completa, claro. Né? Então, para o MSI high, está claro que alguma imuno a gente vai fazer. Vai ter o debate de que imuno que é, se é dostarlimab, se é durva sozinho, se é flote durva, se é neonipiga. Tá? Podemos discutir o que a gente faz hoje em dia, né? Mas imagino que todos pedem flote durva para o convênio, depois decidem o que fazer com o flote. Passando para esôfago, de esôfago eu vou discutir SEC, basicamente, porque acho que a discussão de adeno cai na discussão do estômago. Tá? Pode passar, turma? Então, acho que o estudo moderno, contemporâneo, que defende tratamento trimodal para o SEC de esôfago é o CROSS. Então, lembra que o CROSS era o estudo de quimio-rádio com carbotaxol semanal versus cirurgia upfront.
para-esôfago distal ou TEG, e tinha um monte de esôfagos distais aqui, e tinha SEC e adeno. E aqui eu vou focar nos dados de SEC, que são as linhas tracejadas. Então aqui era SEC cirurgia upfront, e aqui a linha tracejada azul é SEC com cross neoadjuvante. Então, sim, eu acho que quimio-rádio com cabo-taxol ainda é uma ótima opção para o SEC, que a gente vai tratamento trimodal, quimio-rádio e cirurgia. Pode passar, Túlio? Né? E a evolução disso é o Checkmate 577, que era o estudo de nivo adjuvante para quem tinha feito cross e não tinha resposta completa. A gente pensa muito nesses estudos como adeno, mas como eu falei, adeno já está mais claro o que a gente vai fazer, eu penso eles como estudos de SEC hoje em dia. Se a gente olha para os dados de SEC, do Checkmate 577, tá? Então, de novo, aqui as linhas tracejadas, então grupo placebo SEC, grupo nivo SEC. Então, para um SEC de esôfago, eu realmente acho que a gente deve fazer cross seguido de nivo, se não tiver resposta completa. Pode passar? A gente, especialmente conversando com os radio-oncologistas, tem a discussão de vale a pena fazer mais rádio? Será que se eu, ainda mais o SEC é muito sensível, será que eu jogar mais rádio, eu vou queimar mais esse tumor, ter mais margem, mais resposta? Esse é um estudo clássico da radio-oncologia chamado ART-DECO, que randomizava os pacientes a 50 Gray de radiação neoadjuvante ou 60. O estudo é negativo. Tá? As coisas que parecem que separam, mas na verdade aqui é adeno, dose alta, dose baixa, exatamente igual. Aqui SEC, dose alta, dose baixa, exatamente igual. Então não adianta mais rádio. 50 está de bom tamanho, pode passar. Né? E esse é um trabalho que fez algum barulho no passado, que é o SANO, que é um estudo, mais um estudo para discutir quimio-rádio definitiva, sem cirurgia. Tá? Tem algum cirurgião na sala? Não? Eles ficaram com medo, eles foram convidados. Exato. Tá? Então o SANO é um estudo mais moderno que tem de quimio-rádio definitiva. E aqui eu trouxe o desenho para a gente entender um pouco como eles faziam. Então eles pegavam tumores de esôfago torácico ou TEG, começaram com 700 pacientes, todo mundo fazia cross. Em 6 semanas eles avaliavam resposta com endoscopia. Se tivesse resposta completa... Aqui, vai aqui? Opa, foi. Então, se tivesse resposta completa pela tomografia e endoscopia, os pacientes eram acompanhados por até 12 semanas. E daqui para cá, alguns pacientes progrediam, né? E daí, quem mantinha a resposta completa em 12 semanas, e aqui a resposta completa confirmada por endoscopia, ultrassom endoscópico, biópsia e PET. Então, todos os recursos que a gente tem possíveis. Então, eram randomizados a active surveillance ou cirurgia. E daí, aquela questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio, esse é o estado do estudo. Então, ele fala, olha, tanto para adeno quanto para SEC, esses pacientes com resposta completa tiveram a mesma sobrevida se fossem operados ou mantidos em watch and wait. Então, você pode dizer que, se você eventualmente tiver uma resposta completa, você não precisaria operar o paciente. Mas se olhar o copo meio vazio, você vai ver esse dado, que é o que aconteceu de fato no grupo watch and wait. Então, ele tinha 198 pacientes em active surveillance. Desses 198, só 69 se mantiveram com resposta completa. Tá? Então, uns 40% mais ou menos. O resto, 96 tiveram recrescimento local e foram operados. Tá? E 33 surgiu metástase à distância. Então, quando você vai para uma resposta completa num SEC de esôfago e vai para um manejo não cirúrgico, você tem uma chance aí de 35, 40% de ficar tudo bem. Mas a chance maior é que recresça. Tá? E por isso eu acho que isso aqui tem que ser a exceção. Eu acho que o padrão ainda tem que ser opera e faz nível adjuvante. Se eventualmente tiver uma resposta completa e o paciente não tiver condições cirúrgicas, você tem algum dado para acompanhar, mas sabendo que 60% vai recrescer. Tá? E para melhorar isso, tem uma série de estudos tentando combinar químio, rádio e imuno para buscar a resposta completa. Tá? Esse estudo chamado Keynote 975, ele completou recrutamento, recrutou na Argentina,
E o desenho bem claro é SEC de esôfago, que eles não queriam operar por qualquer motivo. Os pacientes, então, recebiam quimio-rádio, esquema cross. Pós-esquema cross, eram randomizados a pembro ou nada, e eram acompanhados até progressão de doença. Não tem dados publicados ainda, né? Mas a proposta é que isso aqui aumente a resposta completa e menos pacientes sejam operados. Tá? Slides é isso que eu queria discutir. Acho que podemos abrir para umas perguntinhas. Tá? E deixa eu perguntar aqui para a nossa banca primeiro. Então, eu fiz o bold statement, de que eu acho que para adeno, flote de uva para todo mundo, da transição para baixo. Exagerei? Não? Como que vocês pensam? Eu concordo com o flote para todo mundo. O Durva eu tenho um pouco de dúvidas ainda. Na verdade, assim, não é dúvida, o estudo é positivo, acho que não tem muita discussão nesse sentido. A questão é que, como sempre, a dúvida é para quem a gente está dando demais ou para quem a gente não está. Né? O que deixa a gente mais tranquilo é a questão de que não aumentou toxicidade, nada do tipo, mas ao mesmo tempo a gente vê que durante o tratamento grande parte dos pacientes descontinuaram o tratamento. Né? Então, primeiro aí entram dois questionamentos. O benefício da imunoterapia costuma ser de longo prazo, não de curto, apesar da taxa de resposta completa, e a gente vê isso, a taxa de resposta completa aumenta, mas os benefícios acontecem em todos os pacientes, os que tiveram resposta completa e que não tiveram resposta completa. Então, a questão não é a resposta completa novamente. Sim. A não ser que a gente comece a falar de manejo não operatório de câncer gástrico, e que na minha cabeça faz muito sentido, fazendo um paralelo com o câncer de reto mais para frente. Tá. Mas talvez para MSI high, né? Eu acho que... eu tenho dúvidas. É mais fácil, eu acho, assim, e aí, já que é para causar, a ideia é causar. Sim. Eu ainda não estou convencido de neoadjuvância para cólon MSI high, exceto o reto. Porque, na boa, vamos ser sinceros, nas nossas vidas, raramente temos complicações de colectomias direito. Em compensação, todos nós que acompanhamos pacientes gastrectomizados de longo prazo, sabemos o quanto a gente impacta a vida desses pacientes. Né? Então, são coisas diferentes o que a gente está conversando quando a gente fala do que é o longo prazo, o que é vida a longo prazo com esses pacientes, é o que o pessoal de próstata discute entre cirurgia e radioterapia, né? Agora que temos diversos sobreviventes. Então, acho que esse é o ponto quando a gente fala. E em SEC, eu vejo isso igualzinho a gente viu com o reto. Não dá para falar cross, os estudos antigos já mostravam que o cross tinha taxa de resposta, os pacientes recidivavam à distância, a gente sabe que é pouco intenso, a gente sabe que quando fazia uma neoadjuvância com FOLFOX, por exemplo, ou completava e dava mais ciclos, a gente tinha ganhos de sobrevida. Né? Então, assim, eu acho que a questão do manejo não operatório do SEC de esôfago é uma questão de intensificar mais, porque no fim das contas, é difícil viver sem esôfago. Se o estômago é ruim, esôfago, então. Assim, a gente adora correlacionar a resposta neurológica completa e algumas patologias isso se aplica, mas câncer gástrico, infelizmente, não. Então, todos os estudos que a gente analisa em relação ao tratamento operatório de esôfago, não necessariamente resposta clínica ou resposta neurológica completa, funciona muito público, mas isso dificulta um pouco mais a discussão. Indiscutivelmente, DFLOT é o standard of care. É a grande referência. O Thiago até estava querendo fazer a discussão de quais pacientes eventualmente não precisam, mas hoje, inegavelmente, é a grande referência. Duas grandes perguntas que a gente sempre se coloca no estudo do macro. Primeiro, se precisa de tanto tempo de imunoterapia. Essa é uma pergunta cientificamente extremamente relevante, isso inclusive tem impacto econômico de desafios. E outra questão que sempre se levanta quando a gente discute o maternoma é a parte de um número considerável dos pacientes não tem sido testado para biomarcadores. E se tiver eventualmente um imbalance de MSI nesse grupo, isso poderia pesar do lado de um lado para o outro. Né? Eu, pessoalmente, acho que o conceito de que uma parte considerável do estudo não tem biomarcadores mensuráveis não invalida o estudo e não limita a sua aplicação. Né? Essa é a minha leitura pessoal, isso é uma questão sempre recorrente. Agora, eu realmente me questiono se precisa tanto tempo de imunoterapia, até mesmo que, apesar do benefício da imunoterapia ser a longo prazo,
os estudos de neoadjuvância mostram é que na neoadjuvância a resposta é muito maior que na adjuvância. Né? Isso é brutal. Então, se você olha os dados de neoadjuvância de imunoterapia para colo, MSI, e compara com o Atomic, por exemplo, o impacto da imunoterapia neoadjuvante para colo é muito maior do que o Atomic, mesmo quando você pega o subset MSI. Eu acho que esse é o dado que incomoda, né, do Matterhorn, né, que é o 1 ano de Durva, porque é um número redondo, né, no fundo é por isso, não tem um racional biológico para ser 1 ano e não 6 meses, né, ou só neoadjuvante, como a gente faz para melanoma, né, então concordo com vocês, né. E o caso ressecado? Vocês acham que a gente vai ter benefício do Durva adjuvante? Ou como a gente acredita que o benefício é muito mais da etapa neoadjuvante, a gente vai estar extrapolando muito para fazer flote Durva adjuvante para o ressecado? O Matterhorn é um pacote, né? Não dá para dizer que o Matterhorn funciona neoadjuvante e não funciona adjuvante. A gente não tem dado para dizer isso. O meu grande questionamento com dado é se precisa de 1 ano de adjuvância, de 1 ano todo. Parabéns, Diogo. O estudo SAN é bem problemático, porque na verdade nem randomizado ele é. Né? Se você olhar, ele tem uma série de pacientes que entraram sem qualquer tipo de aleatorização no grupo acompanhamento. Né? Enfim, eu vejo com muito problema esse estudo para tomada de decisão. Acho que eu compartilho da sua opinião. Eu queria te perguntar, Diogo, sobre o nível adjuvante, né? Você mencionou aqui especificamente para o SEC, e considerando os dados do ano passado, né, de PDL1, você acha que o PDL1 tem papel? A gente sabe que normalmente os SECs são PDL1 positivos, então como é que você enxerga isso no dia a dia? Exato, por isso até que eu destaquei o SEC, né? Que realmente, a gente sabe que para doença metastática o PDL1 é um biomarcador de resposta à imunoterapia, né? O CPS, em especial, é uma coisa de resposta ao nivolumab, né? Então, quando saiu esse dado para o CheckMate 577, de que para o CPS 0 não tinha benefício do nível adjuvante, fazia sentido, né? Você meio que está replicando os dados da doença metastática. Mas realmente acho que isso é muito mais puxado pelos adenos, né? Então, acho que para um SEC ele tende a ser PDL1 algo positivo, né? Então, eu acho que teria papel sim do nível, né? Um eventual SEC PDL1 negativo vai ficar a dúvida, né, que são 2 subgrupos independentes, o que fala mais alto. Tá? Para o adeno, concordo com você. Um eventual adeno que a gente faz algo tipo cross 577, PDL1 negativo não faria nível. Posso fazer uma última pergunta? A gente passa para o Maurinho? Eu quero te fazer uma pergunta. Aqui. Tá bom? Mauro, quer fazer uma pergunta? Então são duas. Não, tá próximo. Adendo pessoal gasto, sinceramente, quimioterapia, você acha que a mensagem dos dados são suficientes? Poxa, é mais ou menos a discussão do Column também, né? Se você tem dado para fazer só imuno ou se alguma químio está lá, já que nos braços químio tem muita resposta também. Né? Eu não lembro o dado do Matterhorn, do MSI High. Mas tem aquele estudo do ateso, né, que é o Dante. Então, flote ateso no MSI High tinha 100% de resposta patológica completa. Você pode argumentar que você busca mais resposta ainda. Tá? Eu, pessoalmente, acho que a químio sobra nesses casos de MSI High. Né? Então, eu gosto muito do Neonipiga. Né? No mundo com acesso sem fim, defenderia imuno com nível IP neoadjuvante para MSI High. Tá? É meio replicando os dados de Column, né, que para o Column o nível IP parece ser melhor em MSI High. No mundo real, tá? No mundo real, provavelmente eu faria flote Durva neoadjuvante e Durva adjuvante depois, né, se eu tiver um caso desses em breve. Né? Mas, aberto para discussão aqui. Porque acho que o desafio do TNT é o desafio do generalizar versus individualizar. Né? Que você fala, olha, na média não faz diferença, mas individualizando eu vou achar o paciente específico que vale a pena fazer, né? E daí nenhum estudo desse consegue detectar isso direito, tudo estudo retrospectivo, né? Eu já defendi muito o TNT pelos argumentos que todo mundo defende, né? Melhor tolerância, melhor taxa de resposta, então faz sentido, tá? Mas conversando com os cirurgiões não é tanto consenso, né? Alguns falam, puta,
estender mais, o paciente chega pior, chega mais fraco. Você fala, não, mas depende do caso. Que tem casos que você está vendo que está melhorando clinicamente, está ganhando peso, eu não estou prejudicando ele. Né? Então, eu acho uma coisa que eu acho que deve ser a exceção. Eu acho assim, padrãozinho tem que ser sanduíche. Né? E daí para um caso excepcional, né, que é isso, tá respondendo bem, mas está tolerando mais ou menos. Então eu prefiro seguir fazendo, porque eu acho que eu vou fazer a adjuvância depois. Né? Só complementar o que o Fábio mencionou, o ESOPEC, obviamente, é um estudo de esôfago, mais um terço dos pacientes tinha TEC. E nesse estudo, quando a gente compara o que foi o driver de ganho de sobrevida versus cross, foi a redução de metástase à distância. A intensificação de quimioterapia que nos metástase à distância gera ganho de sobrevida. E aí que vem a grande questão de entregar os 8 ciclos de quimioterapia. Se você acredita que os 8 ciclos de quimioterapia são melhores do que os 4 para controlar a doença metastática à distância, e sem dúvida a gente entrega mais química se faz tudo pré-operatório. Mas, obviamente, não é uma terapia que se faz planejada para todo mundo, mas você precisa avaliar com muita tolerância. O paciente que começa a perder peso no terceiro, quarto ciclo, com uma neuropatia, não vai conseguir fazer. Acho que eu só queria compartilhar isso. Não, e falando do ESOPEC versus Sample sim. Mas faz que debate vídeo de química e compara. Faz tudo. Desculpa. Tá. Não dá para falar do ESOPEC. Eu não acho que o ESOPEC respondeu todos os meus sem as dúvidas. Eu ainda acho que a radioterapia dá mais taxa de resposta patológica. Eu não acho que a gente deve abandonar a radioterapia. O ESOPEC resultou horrível. O braço cross do ESOPEC foi totalmente diferente. Foi o pior cross da história. Foi o pior cross da história. Então você parece que chutar cachorro morto. É que eu faço, falo que flote é uma maravilha. Flote não é uma maravilha. Tá. Se eu abrir uma banquinha de flote lá fora, ninguém entra. Aqui eu não sei, né? Porque aqui também é um pouco a discussão da radioterapia de reto, né? O quanto que a resposta local impacta a sobrevida a longo prazo, né? E dentro aqui na discussão, um paciente que você consegue rescar com margem negativa e funcionando em flanectomia adequada, provavelmente mais resposta local, com o tratamento local, que é rádio, não se traduz em benefício a longo prazo. Né? Então, daí o paciente para rádio que precisa de mais resposta fica aquele que você seria uma ressecção R1 ou uma flanectomia inadequada. Então, fica essas variáveis todas, concordo. Tá? Beleza, obrigado pelos comentários. Tá?